Então eu quero começar dizendo para você, pai, mãe, avó, avô, a omissão também é crime. E aí eu vou falar um pouco sobre as condições que essa lei ela é concedida, né? E quais são os requisitos dessa lei. Aqui no artigo 2º da lei, configura violência doméstica e familiar contra a criança e ao adolescente qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano. Uma abordagem nova para que a gente eduque verdadeiramente as nossas crianças, sem deixar problemas psicológicos nelas. Entende? Existe uma maneira de você conversar com seu filho, com a sua filha, sem você deixar marcas psicológicas, sem você deixar traumas. E eu costumo dizer uma coisa: o nosso comportamento na sociedade é modulado pela nossa vivência passada. Você concorda comigo? Nosso comportamento na sociedade é modulado pela nossa vivência passada. Às vezes você chega na fase adulta, você não superou certos traumas. Aquele trauma que você passou na infância vai determinar o seu comportamento. Se você tem uma autoestima para você sonhar alto, se você é uma pessoa segura para você falar, para você seguir, busca os seus sonhos, entende? Então prejudica você como ser humano. Nós estamos aqui nessa manhã para desconstruir aquilo que a gente aprendeu no passado sobre o que é educar dentro da nossa casa, o que é impor autoridade, certo? Antigamente nós aprendemos que a autoridade é gritar e falar não faça, bater, mas hoje nós vemos que isso não gerou muito resultado, porque se desse resultado a sociedade não estaria como está hoje. Você concorda comigo? Não estaria como está hoje. Então muitas vezes nós replicamos aquilo que nós aprendemos. Eu costumo dizer algo: nós só entregamos aquilo que nós temos. Se você me pedir uma nota de 200 reais, eu não vou ter que te dar. Até porque eu sei que existe, mas eu nunca peguei na minha mão uma nota de 200 reais. Quem já pegou a nota de 200 reais? Eu nunca peguei. Então, se você me pedir, eu não vou ter para te entregar. Não é uma forma de julgar a maneira como os nossos pais, os nossos avós se criaram, mas é uma forma de dizer que eles entregaram, infelizmente, aquilo que eles tinham que entregar, porque eles não foram ensinados dessa forma. Hoje em dia nós temos acesso à informação, nós temos acesso ao conhecimento, a internet está aí para ensinar. Os exemplos também, um caso que acontece lá em uma cidade longe da nossa, a gente fica sabendo em questão de minutos, às vezes de uma hora, a gente já fica sabendo que coisas que não aconteciam no passado. Antigamente precisaria de prova, testemunha, coisa que eu achava uma injustiça. Graças a Deus a lei mudou. Porque a grande maioria dos abusos sexuais das crianças e adolescentes não tem testemunha, gente. Só é a criança e o agressor. Só é a criança e o agressor. Graças a Deus hoje a palavra da criança vale. Mas aí já gera um outro problema na sociedade. Eu vou falar para você o que é. A gente sabe que, infelizmente, existem adolescentes que acessam a internet de forma maligna e têm acesso a conteúdos que são danosos. Aprendem a mentir, aprendem a manipular certas situações, muitas vezes incriminar uma pessoa que não tem culpa. Vou contar aqui um fato real que aconteceu lá na delegacia. Não vou citar nomes para vocês verem, não posso entender. Certo dia, um adolescente de 14 anos chegou na escola falando, chegou lá na delegacia falando que o próprio pai havia usado dela. Ela já tinha contado para a coordenadora, que a coordenadora já tinha contado para a diretora, que a diretora já tinha contado para a mãe, e imediatamente acionaram o conselho tutelar. Elas fizeram correto. Porque se você souber que uma criança está sendo abusada e você não comunicar o conselho tutelar, você pode responder pelo crime de omissão. Quem sabia disso? Então aquela questão de dizer eu não vou me meter em briga de fulano e beltrano, não vou. Cuidado com isso. Cuidado. Porque você pode ser responsabilizado.
Existe a forma de você denunciar através do Disque 100, que vai parar direto no e-mail da rede da proteção e cai na delegacia, cai no MP, cai no Conselho Tutelar. Disque 100, você digita 100, você vai lá e denuncia, colocando o endereço, nome do pai, nome da mãe que você souber, pode ser até o primeiro nome, né? E principalmente o endereço, porque a polícia não tem bola de cristal. Às vezes chega dentro do celular, a pessoa sabe. Aconteceu isso, não coloca o endereço, coloca nada, então não tem como a gente apurar. Denúncia anônima, ela precisa ter os dados. Então, você sabendo disso, você vai e denuncia. Não precisa você se identificar. Já tem várias situações que a gente conseguiu tirar a criança, né, do meio do abusador, do ciclo do abuso, né, da vulnerabilidade, através de denúncias de Disque 100. Voltando para a adolescente. Ela chegou lá contando isso. E eu comecei a atender ela e ela começou a relatar. Quando ela começou a relatar, falando 10 minutos só. Quando ela começou a relatar, eu observei que não estava batendo com o que ela estava falando da linguagem corporal dela. Não batia. E certas narrativas dela também não batiam, de forma alguma. E eu comecei a desconfiar, fiquei mais tempo com ela, comecei a conversar, mantive aquela conexão e fiquei batendo papo com ela. Mas na hora eu falei, por que ele fez isso? Ela disse, porque todas as meninas da minha idade namoram. Meu pai e minha mãe me prende, mas quem é mais carrasco comigo é meu pai, porque ele não deixa nem eu ir para a esquina tomar tereré com meus amigos. Eu também procurei entender a situação, porque essa menina ela foi criada na igreja. O pai dela ouviu. E a mãe dela não desconfiava que ela estava mentindo. Infelizmente, ela respondeu, está respondendo o processo criminal por denunciação caluniosa. Eu falei para o delegado, não vamos deixar isso passar, porque a gente precisa trabalhar com verdade. E eu perguntei dela onde foi que ela aprendeu isso. Ela acessava através do Free Fire, aqueles grupos. Quem já jogou ou joga, espero que não, sabe que dentro do Free Fire tem comunidades de diversos lugares do Brasil. E lá eles se comunicam. E aí lá ela aprendeu como tirar a pessoa que impede ela de fazer o que ela quer. E aconteceu em 2 casos. Assim. Como a gente foi rígido, e a gente sabe que nas escolas os adolescentes se comunicam, né, conversam muito, parou nessas 2, não teve mais casos semelhantes a isso. Mas eu quero dizer para você hoje, tenha cuidado. A lei, ela está aí para ser cumprida. Cuidado ao receber criança na sua casa para dormir. Se der na cabeça de uma criança dessa de inventar alguma coisa contra qualquer um de você, não vai ter que você falar. Porque somente a palavra da criança vale. O seu filho ou sua filha precisa confiar em você, ao ponto de você ser a única fonte de amor, de proteção, de você ser uma referência para que o seu filho ou sua filha não venha comprar ideia de ninguém na internet ou fora da sua casa. Porque a gente não perde nossos filhos, as nossas crianças, nossos adolescentes na rua, não. Hoje, nos dias de hoje, nós estamos perdendo as nossas crianças, nossos adolescentes dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. E nós, como pais, como mães, precisamos cumprir a lei. Cuidar das nossas crianças de uma maneira que nós possamos respeitá-las como seres individuais criados por Deus, que têm as suas capacidades diferentes da nossa, né? Voltando para a questão do abuso psicológico, eu não posso querer que meu filho ou minha filha seja igual a mim. Minha filha é completamente diferente de mim. Ela é introspectiva, ela gosta de estar lá no canto dela, estudando, ela não tem muitas amizades, e ela é bem rígida com algumas coisas, ela não é muito flexível. Mas eu não posso abrir minha boca e ficar diminuindo ela porque ela não satisfez a minha vontade. Porque dentro da lei, ignorância é crime. Se você constranger seu filho ou sua filha, se você humilhar,
ficar praticando violência psicológica dentro da sua casa, você pode responder pela lei, correto. Não é somente agressão física. Se você for omisso dentro da sua casa, se alguém da sua família praticou algum ato contra o seu filho ou sua filha e você não denunciar, porque você quer proteger, não quero confusão na minha família, não quero conflito, em detrimento disso, você vai deixar sua criança sofrer? Porque a gente observa que muitas vezes o alívio do abuso só acontece lá na delegacia, quando ela tem coragem de denunciar e contar tudo o que aconteceu. Ali a gente observa que é como se fosse um marco na vida dessa criança, desse adolescente. E ela começa a viver novamente. Porque enquanto a criança não consegue se abrir e falar o que passou, é como se ela estivesse presa naquilo, de fato, de verdade. Então que a gente venha criar um ambiente familiar seguro para nossas crianças, para nossos adolescentes, e eles se sintam à vontade de contar tudo o que se passa. Certo? Já esperou o tempo? Eu agradeço aqui a minha participação. Que Deus abençoe a vida de vocês.